Olá, meu amigo Júnior, como é que vai? Tudo bem? Há quanto tempo? Você me passou um convite uma vez e, devido aos compromissos, eu peço desculpas aí para você, meu amigo, mas eu acabei demorando um pouquinho para poder gravar esse vídeo. Você comentou que gostaria que eu fizesse aí uma participação num vídeo aí no seu canal, então, muito obrigado pelo convite, de verdade. Você é o irmão, e o irmãozão, a gente tem conversado bastante aí. Tá certo que com a correria do dia a dia a gente não consegue conversar mais, mas é sempre um grande prazer quando eu consigo ir falar contigo, meu amigo. Então vamos lá. Você me passou uma planilha, não sei nem se você lembra, né, que já faz alguns meses, para que nós pudéssemos fazer aí uma automação dessa planilha. Eu faria com o VBA e você faria essa automação utilizando aí os seus conhecimentos aí usando as funções. Pois bem, eu topei o desafio, deixa eu trocar aqui a barra de títulos, e aí eu montei essa planilhinha para você, meu irmão. Você passou para mim aí alguns controles, então o que eu fiz? Eu coloquei aqui nessa ordem de serviço um combo para que você pudesse clicar no cliente e quando você clicasse nele, automaticamente os dados do cliente são atualizados. E eu também coloquei aqui alguns combos de serviço, então basta escolher o serviço para que ele possa fazer a troca do valor e consequentemente o total. Então é essa planilhinha aqui que eu vou ajudar a você, tem um pouquinho de VBA aqui nos controles e eu vou explicar aí para você e para os seus alunos como é que você pode fazer aí essa automatização. Então, Júnior, mais uma vez, ó, obrigado pelo convite, de verdade. Fiquei muito feliz quando você me chamou para gravar aí essa participação aí no seu canal. E espero que você goste aí do que nós vamos fazer. Para facilitar, Júnior, eu vou te mandar essa planilha em branco para que você disponibilize para os seus alunos também. É aqui que nós vamos fazer a automatização. Perceba que não tem nenhuma fórmula. Eu vou pedir até para ele exibir a barra de títulos, as linhas de grade e também a ribbon. Se você percebeu, né, Júnior? Me permite, eu vou ensinar aqui para os seus alunos, para ativar a ribbon, há três formas. A primeira, dar dois cliques sobre qualquer uma delas, você vai ver que ela vai ser ativada. Pressionando Ctrl F1 também você pode ocultar e exibir a sua ribbon. E utilizando esse controle, tem um controlezinho aqui em cima, olha só, ocultar a faixa de opções automaticamente, mas ela também acaba ocultando todinho aí o meu ambiente do Excel. Eu particularmente não gosto de usar muitos desses controles, eu vou deixar aqui mostrar guias e comandos. Eu prefiro ocultar com o Ctrl F1, que para mim é bem mais prático. Então vamos lá, meu amigo, ó, tem esse botãozinho aqui do lado também, ó. Cada versão do Office eles mudam as coisas de lugar. Como é que nós vamos fazer? Nós temos duas planilhas aqui de clientes e nós temos uma planilha de serviços. Então, o primeiro passo, vamos criar aí os nomes para facilitar aí o nosso desenvolvimento lá no VBA. Eu vou colocar aqui, eu vou selecionar essa faixa de células e eu vou dar um nome aqui para ela, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho. Nós vamos chamar esse aqui de serviços. E aqui eu vou selecionar todos os dados e eu vou chamar de serviços completos. Se o pessoal tiver dúvidas aí com relação a essa aplicação de nomes, mande mensagem nos comentários do vídeo do Júnior, que aí depois ele pode gravar aí um vídeo completo aí para vocês a respeito dessa informação. Então vamos lá, aqui também eu tenho clientes completo e eu vou colocar aqui os nomes dos clientes. Eu vou colocar aqui clientes. Vocês vão entender em breve, porque essas faixas nomeadas, elas estão aqui dentro de fórmulas e gerenciador de nomes. Dentro do gerenciador de nomes eu vou encontrar aí a que faixa de células que elas se referem. Se você quiser facilitar, você ainda pode criar aí uma faixa de células dinâmica para facilitar aí a pesquisa lá nos nossos controles. Pois bem, vamos começar colocando aqui a nossa caixa de seleção para clientes. Guia desenvolvedor, se a sua guia desenvolvedor não está aparecendo, então você precisa ativá-la. Guia desenvolvedor, inserir, e aí nós vamos utilizar aqui duas classes de controles. Os controles de formulário e os controles ActiveX. Nós vamos inserir um controle de ActiveX, que é a caixa de listagem. Um clique sobre ela e eu vou desenhar essa caixinha de clientes aqui nesse espacinho que eu deixei reservado. Eu vou descer um pouquinho para ficar meio que alinhado aqui. Perfeito. Botão direito no controle, formatar. Eu não quero que essa propriedade aqui, eu não quero que ele mova ou dimensione com as células. Prontinho. Então esse controle aqui ele já está praticamente pronto. Nós temos aqui também os serviços. Aqui vamos colocar descrição, que o campo está alterado. Vou salvar de novo essa planilha. Vamos salvar aqui como gabarito. Que aí também o teu pessoal pode fazer o download e estudar pelo código. Na descrição nós vamos inserir também aqui alguns controles ActiveX, só que do tipo caixa de combinação.
Porque cada uma dessas linhas aqui vai ter um controle para você poder fazer a seleção dos serviços. Então eu vou desenhar aqui a primeira, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V e vou colar. Para facilitar, Júnior, olha só que interessante, eu vou colar mais uma vez, vou colar mais uma vez, vou colar mais uma vez, não preciso me preocupar muito com o alinhamento. Vou colar mais uma vez. Se nós selecionarmos agora todos os nossos controles segurando a tecla Shift enquanto clicamos com o mouse, nós temos aqui nas ferramentas de desenho uma opção de formatação que é alinhar. Eu posso alinhar isto aqui à esquerda. Então veja que todos os meus controles vão ficar alinhados à esquerda. E eu ainda tenho um item aqui interessante que dentro do alinhar eu posso distribuir na vertical. Olha que bacana. Então praticamente todos eles estão na mesma posição. Eu posso vir aqui com o botão direito, formatar o controle e falar que ele não vai mover. E eu vou fazer isso, acho que dá para fazer também em conjunto. Vamos lá. Botão direito, formatar objeto, não mover ou dimensionar. Prontinho. Se eu estiver indo muito rápido, pessoal, não se preocupe, você pode depois fazer pequenas pausas nesse vídeo enquanto você vai construindo junto comigo essa planilha. Legal, vou salvar. Nossos controles principais estão praticamente prontos. Agora, como é que eu faço para carregar essas informações aqui nos nossos controles? Eu fiz aqui a minha colinha, Júnior, minha memória já não é tão boa quanto a sua, meu amigo. Então, para não evitar que eu fique cometendo muitos erros aí durante o processo, porque eu escrevi o código, fiz a planilha, testei e agora eu tenho que reproduzi-la aí para você. Então, eu sempre tenho aí essa minha colinha para ajudar. Então, vamos lá. Para carregar a planilha, imagine o seguinte, quando você salvar essa planilha e fechá-la, a primeira coisa que o seu cliente provavelmente que você vai querer fazer é, ao abrir a planilha, esses dados aqui dos serviços já venham preenchido e a sua tabela de clientes também. Então nós vamos ter que fazer aí um pouco de código VBA. Botão direito sobre a planilha Orçamentos, ou, se você preferir, pressione a tecla Alt F11 para que possamos ir para o ambiente do VBA. Ou ainda, clique na guia Exibir e na parte aqui lateral direita você tem aqui o botão Macros, mas eu não tenho aqui o VBA. Eu tenho que vir aqui em Desenvolvedor, Visual Basic. Vamos abrir aqui então um pouquinho, eu vou fechar um pouco. Observe que nós temos aqui um objeto chamado esta pasta de trabalho, que é a nossa workbook. Então eu vou dar 2 cliques sobre ela para exibir o código. E dentro do evento workbook open é onde eu vou programar essa carga desses meus controles. Então vamos lá. Com with sheets orçamento .listbox on and with. Essa instrução with, né, ela é utilizada para que você possa economizar linhas de digitação. Ao invés de digitar a cada linha sheets, orçamentos, ponto, listbox 1, ponto alguma coisa, o que eu faço? Eu utilizo o with e a partir do listbox 1 eu vou passar os parâmetros dela. E o primeiro parâmetro que eu quero é o ponto listFillRange igual a nada. Eu quero apagar a lista de células anterior dele para nada e eu vou colocar aqui listFillRange igual, você já vai entender o que eu vou fazer. Clientes. Vamos ver se vai dar certo aqui primeiro, se realmente a minha faixa chama-se clientes. Você se recorda que eu coloquei aqui uma faixa nomeada chamada de clientes. Essa faixa nomeada ela é utilizada justamente para que quando eu possa carregar a planilha, esse controle aqui, ele receba essas informações. Entrando no modo de design e clicando sobre esse combo, sobre essa caixa, eu posso vir nas propriedades dela e você vai ver que a listbox 1, deixa eu puxar aqui o zoom um pouquinho para o lado, ela tem uma propriedade aqui chamada listFillRange, que é de onde vai vir os nomes das células, o valor dos meus clientes. Então se eu digitar aqui, underline, clientes e pressionar o Enter, você vai ver que imediatamente os nomes dos meus clientes já vão aparecer dentro dessa caixa. O que eu estou fazendo é, ao invés de fazer isso manualmente, eu estou fazendo isso de forma automática. Eu estou fazendo isso na carga da minha planilha. Uma outra propriedade bacana é o Linked Cell. Se eu clicar aqui em Linked Cell e falar que o link deste meu controle vai ser aqui a célula C4, toda vez que eu selecionar um valor, veja só, estou dando um Enter, eu vou fechar isso aqui. Toda vez que eu sair do modo design e clicar no nome, você vai ver que esse nome vai vir para a minha célula C4. Deixa eu colocar aqui nome do cliente. Prontinho, vou salvar.
Então observe, se eu clicar na Ana, ele vai mostrar o nome da Ana, se eu clicar em José, ele vai clicar no nome José. Inclusive, Júnior, você me desculpe, mas é assim, como eu não sou muito bom em layout, você pode estar achando meio estrambólico aí esse verde, esse conjunto de cores. Mas é uma forma que eu fiz aí de dar destaque nas coisas, então me perdoe se não está contento. Então olha só que interessante. Só que quando eu clicar sobre o José Ricardo, eu quero que além do nome dele, os outros campos apareçam também. E aí esse entra o objetivo da nossa aula, que é explicar como fazer um PROC-V utilizando o VBA. Ao invés de escrever aqui igual PROC-V, e eu vou procurar o nome do José Ricardo na minha matriz de clientes completo, quando achar eu vou trazer aqui o 2, a coluna 2 e o valor exato. Então está vendo que eu já trouxe o endereço? Ao invés de ter que escrever o meu PROC-V aqui, e o Júnior vai ensinar vocês a fazer isso com calma, eu vou clicar aqui nesse controle duas vezes no modo de design, para que nós possamos programar aqui um evento no VBA, que é chamado de clique. Toda vez que o meu usuário clicar nessa caixinha, ele vai chamar esse conjunto aqui de células, e nesse conjunto de células aqui é onde ele vai atualizar aí a minha planilha. Um detalhe importante que eu esqueci é que, mesmo eu fechando aqui essa planilha, vamos fazer um teste. Eu vou salvar, eu vou fechar essa planilha e vou abri-la novamente. Assim que eu abrir a planilha de gabarito, vamos habilitar as macros, né, um aviso de segurança, você vai ver que os nomes já foram carregados automaticamente, mas as caixinhas aqui de seleção não. Então eu vou ensinar outra técnica para vocês, que é, junto com esse código, nós vamos colocar aqui, nós vamos chamar uma sub, ou um item específico para poder buscar essas minhas informações. E essa sub vai se chamar atualiza clientes serviços. Esta aqui, para que eu possa inserir uma sub e chamar essa rotina da minha sub, eu preciso clicar aqui em inserir, módulo, e meu módulo foi inserido. E agora é aqui que eu vou fazer o meu código. Veja só, eu vou copiar esse nome para ficar igualzinho. E aqui no meu módulo 1 eu vou escrever sub, o nome dele, e vou dar um Enter. Toda vez que eu carregar a planilha, além de alimentar esta minha combo, né, a minha list box com o nome dos clientes, eu quero que ele venha aqui e atualize os serviços que eu posso oferecer para o meu cliente. Então esta sub, se eu pressionar Shift F2, eu vou para a sub e vou escrever agora o código dela, que é este aqui. Anotem aí, DW as worksheet. É uma variável onde eu vou armazenar, eu vou manipular a minha planilha. DWS as worksheet. É a minha segunda variável que eu vou manipular uma segunda planilha na mesma rotina. DINV OBJ, né? As object, que vai ser a referência para minha list box, e DIN-A as integer. Esse A é uma variável de loop que eu vou criar, que você já vai entender também. setW igual a sheets. A primeira é orçamentos. Então a minha variável W, ela está recebendo a minha planilha orçamento, não é plural, é singular. Então toda vez que a minha variável escrever W ao ponto alguma coisa, é como se eu estivesse escrevendo sheets orçamento. Então eu vou usar essa variável e vou inicializar a minha variável também, que é a sheets, que é a segunda planilha, que é a planilha de serviços. Prontinho. Toda vez que vocês criarem um objeto, instanciarem um objeto na sua planilha, o ideal é que no final você faça isso aqui, setW igual a nothing e setW2 igual a nothing. Minha pronúncia é horrível. E setVOBJ igual a nothing. O que eu estou fazendo aqui é justamente matando na memória esses objetos que eu criei para manipular. Variáveis não precisam ser eliminadas. Por exemplo, essa variável A, assim que chegar no IndSub, ela vai ser eliminada automaticamente. Mas os objetos, o ideal é você eliminar os objetos fazendo isso aqui. Então vamos lá. Vamos selecionar a nossa planilha com o comando w.select. É como se nós clicássemos nessa planilha para carregá-la na tela. Na sequência, eu vou usar uma estrutura de repetição. For A igual 1 to 6. Se você não conhece estrutura de repetição, eu tenho lá no meu canal de vídeos, me permite aí, Márcio, ou Júnior, eu tenho lá uma rotina que ensina você a fazer essa busca, ensina através, né, de um curso completo de macros e VBA, como você pode usar as estruturas de repetição. E lá você vai ver também outro comando, que é o select case A.
Eu estou criando uma rotina genérica para que ele percorra cada um desses meus objetos e adicione a lista de clientes, a lista de serviços. Então, case 1, case 2, case 3, case 4, case 5 e case 6. Por que case de 1 a 6, Alessandro? Porque nós temos aqui em select, nós temos 6 combos e eu quero percorrer através desse loop as 6 opções. Quando for o primeiro ciclo, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a minha variável VOBJ é igual a sheets, orçamento. Já como eu tenho uma variável, w.combobox. Você perceba que ela não reconheceu, então talvez dê um probleminha isso aqui, combobox 1. Legal. Então, se não for o primeiro ciclo, ele vai definir a minha variável BJ como sendo a combobox 1. Deixa eu depurar para ver se vai dar algum erro aqui. W2, é WS. Tá. Depurar é um comando que, quando executado, ele verifica se as propriedades estão todas certas. Então, perceba que a combobox 1 para a variável W não deu certo. Então, eu vou ter que usar realmente o comando completo. Sheets orçamento.combobox1. Se eu depurar agora, você vai ver que não vai dar erro nenhum. Deu sim da minha variável WS. Prontinho. Depurar, compilar. Não deu nenhum erro. Quando ele estiver no segundo ciclo, eu quero que ele alimente a minha combobox 2. Quando eu estiver no terceiro ciclo, a combobox 3. Quando eu estiver no quarto, a combobox 4. A combobox 5 e a combobox 6. Perfeito. E agora, o que nós vamos fazer é, ainda com o meu objeto, esse comando endWith é muito interessante para que você possa economizar código e seu código ficar mais limpo. Você sabe que dentro desse with vai ter um bloco referente a comandos para o OBJ, ou a nossa variável que vai passar por essa validação, ou o objeto, ou o item que nós estamos manipulando. Então, it VOBJ.list fill range igual a nada, porque eu vou apagar o valor que existe lá, e vou dizer que a lista das minhas células agora é a minha tabela de serviços. Vamos ver se eu dei o nome certinho, eu vou clicar aqui, é serviços, é isso aí. Então ele vai adicionar para cada objeto, para cada ciclo, esse nome, associando os serviços. E por último, ponto linked cell igual w.cells 12 mais a, vírgula 2.address. Você deve ter perguntado, nossa, e agora? Que código maluco é esse? Linked Cell é aquele controle que nós fizemos. Lembra quando nós clicamos aqui e eu falei que a minha célula Linked Cell era a célula C4? Pois bem, é a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Para cada vez que ele for fazer um ciclo, ele vai passar por esse controle e vai dizer que a célula que ele está vinculada é a célula da linha 12 mais 1, ou seja, se nós analisarmos a linha 12 aqui, é essa aqui. Só que no primeiro ciclo A vale 1, então ele vai colocar embaixo desse controle aqui da descrição, a combobox 1, o valor dela, para que eu possa trabalhar com o procv e trazer os resultados. Então vamos lá, wcell.address. Perfeito, se deu tudo certo, eu vou fazer aqui um next a e ele vai alimentar a minha planilha. Vamos ver se deu certo? Eu vou salvar, vamos depurar o código, e vamos experimentar, fechar essa minha planilha, salvando, e eu vou abrir novamente. Para que você não tenha problema com a segurança das macros, clique em Arquivo, Opções, Central de Confiabilidade, e dentro de Configurações de macro, peça para ele habilitar todas as macros. Eu vou confiar também no acesso ao modelo de objetos, ok. Você vai ver que aquela mensagem não vai ser exibida mais. Arquivo, gravar aula com Júnior Gabarito. Assim que a planilha for carregada, se nós clicarmos então aqui na aba de serviços, olha só, você vai encontrar todos os serviços já prontinhos para serem utilizados, de forma rápida, sem que eu precisasse interagir. Agora, o que nós vamos fazer é concluir a nossa parte, a parte do VBA, colocando o procv associado a esta minha list box. De novo, eu vou clicar aqui em modo de design, vou clicar no item, eu vou até aumentar um pouquinho mais, porque ele está muito pequenininho. Perfeito.
2 cliques no controle vai fazer com que o código dele seja exibido. E na nossa list box nós vamos utilizar agora os seguintes comandos. Application.screenUpdating igual a false, e lá no final um true. Isto serve para desligar aquelas atualizações de tela. Se eu tiver que percorrer células no meu código, esse application.screenUpdating igual a false faz com que ele não percorra todas as células, eu não veja. Ele desliga a atualização de tela e o true aqui no final liga. O VBA é uma linguagem muito interessante. Se você não conhece ainda VBA e tem interesse, lá no meu canal tem um curso completo que você vai poder assistir. Setw igual a sheets, e aí nós vamos definir aqui a nossa planilha de orçamento. Outra dica importante, antes da nossa sub, eu vou clicar aqui em cima e vou dimensionar a minha variável W como uma worksheet. Todas as subs que estiverem debaixo desta linha, né, debaixo da declaração inicial, vão reconhecer a variável W como sendo aí um objeto válido. Então, din.w as worksheet, din.wc as worksheet, são variáveis que eu vou manipular. Setwc igual a sheets. Você já vai entender o porquê. Cadastro de clientes. Como é que está a nossa planilha? Cuidado, o nome tem que ser exatamente igual. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula. 20 minutinhos, então tá perfeito. Cadastro de clientes. Legal, vou fechar aqui o parênteses. Próxima, set VOBJ é igual a minha sheets, orçamento, ponto, listbox1. A minha variável obj ela tem que ser declarada aqui também, VOBJ, as object. E lá embaixo nós vamos colocar aqui set última cell. Última cell é uma variável que eu gosto muito porque ela vai mapear a última célula preenchida de uma matriz. Então vamos lá, wc.cells, wc.rows.count, .1.end xlap. Já deve ter dado nó na sua cabeça, né? O que é isso aí, Alessandro? Então, deixa eu declarar a minha variável aqui, din última cell as range. Legal. Então, quando eu falo assim para ele, WC, ele vai vir aqui na minha planilha de clientes. Assim que ele chega na planilha de clientes, ele vai olhar todas as células e vai separar aqui a quantidade de linhas. O Excel 2010, 2013, 2016 tem 1.048.576 linhas. Então, ele vai contar a quantidade de linhas da coluna 1. Ou seja, tem 1.048.576 células. Legal. Então ele vai colocar o cursor lá nesta última célula e vai subir. É como se eu fizesse isso aqui. Eu vou até o final e pressiono Ctrl setinha para cima. Quando o meu cursor para, esta é minha última célula preenchida. Por isso eu estou falando set última cell é igual a tudo isso aqui. Eu tenho uma variável que eu sei dizer que na linha 12 é a última linha com as informações. E, por último, vamos lá. Set vrange vai ser igual wc.range A3 até G concatenado última cell.row. Isto aqui vai ser útil para mim, essa variável. Vamos lá de novo declarar. Din vrange as range. Porque toda vez que eu vier para cá, eu preciso mapear essa região para o meu PROC-V poder funcionar. Se eu fizer aqui uma range dinâmica, eu fiz o teste, ele fica um pouquinho, dá um probleminha. Então eu fiz aí essa range dinâmica de uma outra forma, mapeando a última célula e concatenando essa última célula com a coluna G. Se vocês analisarem aqui, a última coluna que tem dados é a coluna G. Bom, continuando aqui, de novo, with W. Então, com a minha planilha ativa, que é a planilha W, se nós analisarmos aqui o nosso código, é a planilha de orçamentos, então voltamos para ela. O que nós vamos fazer? Eu preciso fazer agora a inserção. Toda vez que eu colocar aqui toda vez que eu selecionar um cliente aqui, eu quero colocar os dados dele aqui em cima. Então vamos lá. .range c5.value vai ser igual. Se nós analisarmos aqui célula C5 é o endereço. Nós vamos utilizar uma biblioteca do VBA que é chamada de application.worksheetfunctions. Então, se eu fizer aqui application.worksheetfunction.vlookup, é o PROC-V para o VBA. Então, a função VLOOKUP ela tem 4 argumentos, como nós temos na nossa planilha também. Primeiro argumento, o que eu estou procurando? Eu estou procurando o VOBJ.value. Então, como eu estou com o meu objeto listbox selecionado,
o valor dele vai ser onde está clicado, onde está em azul. Então ele vai procurar o nome do meu cliente, vírgula. Em que lugar? Na VRange. VRange, se você se recorda, é o nome completo que nós temos aqui, olha só, para a nossa matriz de células. É a minha tabela de clientes inteira. Novamente, terceiro argumento da função PROC-V, que coluna que eu quero? Eu quero que ele traga a coluna 2, ponto e vírgula, false, que é o parâmetro verdadeiro. Se nós analisarmos aqui, e eu pedir, por exemplo, para buscar a Ana Maria, a função PROC-V vai vir aqui, vai localizar a Ana Maria, vai parar e vai trazer o endereço aqui que está no índice número 2, coluna 2. E aquele false é que eu quero a busca exata. Se eu mandei procurar a Ana Maria dos Santos, eu quero que ele me traga a Ana Maria dos Santos. Então, aqui já está pronto. Se nós colocarmos aqui, não é ponto e vírgula, é vírgula, Alessandro. Então já está pronto. Para facilitar agora, eu posso copiar. Deixa eu até mudar aqui essa minha linha para não cortar na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Pronto, agora sim. Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou pegar toda essa linha e vou colar aqui embaixo. Se você observar esse underline aqui, eu coloco para que eu possa continuar escrevendo o comando na linha de baixo sem dar o erro. Então na minha célula C5 eu vou colocar o endereço. E na minha célula C6 o bairro. Então na célula C6 eu vou colocar o bairro que está na coluna 3. Selecionando aqui de novo, eu vou copiar. Na célula C7 eu quero a cidade. Então se nós analisarmos aqui nosso cadastro de cliente, olha só, cidade é a coluna 4. Então eu vou trocar esse 3 por 4 e vou trocar aqui o C6 por C7. Depois que você fez a primeira linha, fica muito mais fácil, é só copiar e colar. Depois, se nós analisarmos aqui, ao invés de C7, nós temos também aqui a coluna F. F7 não. Isso mesmo, F7, que é a unidade federativa. A unidade federativa está na coluna E, na coluna número 5. Então nós vamos copiar aqui F7, que vai me trazer a coluna 5. Muito bem. E agora, por último ainda não, na verdade ainda temos mais duas células. No orçamento, eu preciso trazer para a célula C8 o telefone residencial. Então, C8 vai ser igual à coluna 6. E para fecharmos o nosso código, eu vou trazer aqui para a célula F8, analisando aqui, célula F8, nós vamos trazer a coluna 7, que é o telefone celular. Toda vez que você desligar aqui a sua tela, lembre-se de ligar com o parâmetro true, senão você pode ter aí sua tela desativada. Só entrando no VBA e digitando aqui embaixo application.screenUpdating igual a true para que a tela volte a ser atualizada. Já está pronto, eu vou depurar, compilar para ver se tem algum erro de escrita, não tem, e agora vamos fazer o nosso teste de fogo. Já tirei do modo design, senão isso não funciona, vou clicar na Ana Maria. Prontinho. Assim que eu cliquei na Ana Maria, observe que todos os dados dela vieram para as minhas células. Se eu clicar no José Ricardo, os dados do José Ricardo virão para a tela. Se eu clicar aqui nessa Jéssica Maria, ele vem também. Se nós conferirmos, a Jéssica Maria é da rua João Conrado. No cadastro de clientes, a Jéssica Maria é da rua João Conrado, bairro Perfeição. Então já está certinho. Aqui a mesma coisa, olha só que interessante. Se eu clicar aqui em limpeza de bico, eu vou conseguir trazer a quantidade e o valor. Digamos que eu vou fazer aqui uma limpeza de bico e duas cambagens. O valor eu vou fazer do método tradicional, veja só, igual proc-v. Vou procurar o conteúdo da célula que está aqui, a célula B13. Lembre-se que quando você seleciona o valor de uma caixa de seleção, eu preciso dizer em que célula que ele vai gravar aquele valor. Ele está usando a célula B13. Então eu vou procurar o conteúdo da célula B13 na minha matriz chamada de serviços completos. Lembra que eu dei o nome? É para facilitar esse momento. Ponto e vírgula, número índice da coluna, como provavelmente o preço está na coluna 2, eu vou colocar aqui coluna 2, ponto e vírgula 0, que é o parâmetro exato. Assim que eu der um Enter, voilá, o resultado está certinho. Se eu copiar isso aqui para baixo, você vai ver que ele vai colocar o preço de todos os itens e conforme eu vou atualizando, ele vai atualizando aqui também. Para não mostrar esse erro de não disponível para o usuário, isso aqui não é erro de fórmulas, significa que esse código em branco não existe lá.
Então o que eu vou fazer é vir aqui na minha função procv e colocar uma função se erro. Colocando a função se erro, né, alinhando essas funções, e vou colocar aqui, se houver erro, ele vai deixar em branco, que é os aspas, aspas. Enter, vou copiar isso para baixo e você vai ver que o seu orçamento está praticamente pronto. Vamos lá, subtotal igual, quanto que deu aqui? Nós vamos fazer usar uma função chamada somar produto. Vou abrir parênteses, que é a multiplicação de matrizes. Eu vou multiplicar a coluna da quantidade, ponto e vírgula, pela coluna de valor. Muito cuidado, porque as duas matrizes têm que ter o mesmo tamanho. Vou pressionar o Enter, o valor total é 90. Se eu trocar a quantidade aqui para 5, você vai ver que ele vai aumentar o preço naturalmente. Desconto é um valor que eu vou digitar, acréscimo é um valor que eu vou digitar, o total então vai ser igual ao meu subtotal mais os acréscimos menos os descontos. Continha de mais e de menos bem simples. Vou dar um Enter e o total é 150. Então se eu der R$20 de desconto aqui, observe, o preço cai para 130. Mas se eu aumentar aqui mais R$160, digamos, por multa, vai para 290. E aí a nossa planilha está prontinha. Para facilitar, então o que eu venho aqui, o que eu costumo fazer ainda nesses casos, meu irmão? Eu seleciono os dados, eu defino a minha área de impressão, e nesta área de impressão vocês viram que ele quebrou. Eu vou pedir para que ele ajuste sempre para uma página de largura por uma página de altura. Se nós entrarmos aqui no modo de impressão, nós vamos ver exatamente o nosso orçamento impresso numa folha, tranquilo. Vou salvar, porque já aconteceu de eu perder muitas vezes a minha planilha. Então eu posso clicar e criar. Existem ainda outras rotinas que podem ser implementadas. Eu posso criar botões para que quando eu clique sobre ele, essa ordem de serviço seja salva. Eu posso clicar lá para que ele limpe todos os meus campos. Então é a criatividade do usuário que vai fazer com que a sua planilha seja mais automatizada. Para ajudar aqui ainda, olha só, eu vou vir a exibir, eu vou desligar a barra de títulos, vou desligar as linhas de grade e a barra de fórmulas. Vou também desligar aqui o meu ribbon e aí a minha planilha está prontinha. Um último mimo, vamos entrar aqui em exibir títulos, barra de fórmulas, vamos aqui barra de fórmulas, não, minto, títulos. Observe que a minha planilha vai até a linha 24, então eu vou desligar de novo e eu vou fazer algo a mais, eu não vou permitir que o meu usuário faça isso aqui, role a tela, Alt F11, quando esta pasta de trabalho for aberta, eu quero que ele carregue um comando chamado de Worksheets. Vou colocar aqui o nome da minha Worksheets, que é orçamento, ponto. Se eu não me engano, o comando chama-se scroll, área, igual. E eu quero que ele faça a rolagem de A1 até, eu esqueci a coluna, então eu vou colocar aqui F100. Vou dar um Enter. Scroll, acho que é 2 L's. Scroll área, tá. Deixe-me ligar aqui de novo, exibir, títulos, até a linha 24. E a coluna que nós temos aqui é F, G, então até a coluna G. Então até a coluna G, 24. Pronto, olha que legal. Se eu executar esse comando aqui na minha área de verificação imediata e der um Enter, se eu rolar o botão aqui do mouse para cima ou para baixo, a minha planilha não se mexe mais. Se eu desligar a barra de títulos, olha só. Então o usuário vai ficar com essa tela fixa na sua área de trabalho, sem ficar aí colocando, mudando, modificando as colunas. Vou salvar. Meu irmão, então estou mandando para você essa planilha, a de gabarito, juntamente com a planilha em branco, para que você possa distribuir para os seus alunos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar contigo. Espero que essa aula tenha, o teu pessoal, os teus alunos entendam, compreendam, percebam que a linguagem de programação VBA ela não é difícil, mas como toda linguagem de programação, ela requer um pouquinho de técnica e aprendizado. E para que vocês possam aprender, eu tenho lá, né, o Júnior, se não estiver aí no canal dele, eu tenho lá no meu canal de vídeos um curso completo de VBA disponível para que você possa entender esses conceitos. Do básico, para quem não entende absolutamente nada, até o avançado, para que você possa aí usar os recursos de forma bem dinâmica.
Meu amigo, essa aula ficou então com 34 minutos. Eu pensei em fazer uma aula de 30, então estou no tempo certo. Um grande abraço para você e a gente se vê por aí. Um abração. Tchau, tchau.